Então, assim, primeiro, vamos começar a analisar essa iluminação. Então, o que, que eu tenho aqui? Vamos, ao invés de olhar a escultura como um todo, vamos olhar por áreas, tá? Vai ficar muito mais fácil. Então, quando eu simplifico essa cabeça com uma forma ovalada ou circular, ou pensar aqui na famosa esferinha, que eu já vou fazer ali, o que, que eu consigo perceber aqui? Ó? Eu tenho uma transição, eu vou usar a cabeça e vou usar esse músculo aqui, ó, vou usar o ombro, que está até mais fácil da gente analisar. O que, que eu tenho bem claro? Uma luz que está vindo de um ponto, certo? Que é a luz número 1. Então, o que, que ela está fazendo aqui? Ó? Ela está desenhando a forma, tá? Ó. Então, ela está incidindo aqui numa área e, consequentemente, eu tenho uma área de sombra do lado oposto, certo? Mas você fala, pô, mas está claro aqui, calma. Então, vamos simplificando o processo, tá? Vou trazer aqui já, começar a esboçar alguma coisa do que a gente tem ali. Vou pegar um pincel que eu gosto sempre de trabalhar com ele. Então, vamos lá fazer aquilo que a gente está fazendo. Vamos fazer assim, ó. Fazer um fundo escuro como aquele, e aí a gente tem a esfera ali do ombro, certo? Então a gente vai ter uma luz incidindo no objeto. Se a gente tivesse essa luz realmente aqui, ela iria fazer isso aqui, certo? Iria criar uma nuance aqui nessa esfera, nessa semi-esfera aqui que eu estou vendo. Aí o que, que acaba acontecendo? Eu tenho, além disso, um rebatimento aqui dessa luz que ela bate e volta, ou eu tenho um segundo ponto de luz vindo nesse sentido, tá? Porque eu tenho uma área de luz aqui, né? Então eu vou lá do meu outro lado da esfera e tenho aqui uma luz acontecendo como a gente tem ali naquela referência, tá? A gente tem aqui uma divisão maior de sombra, como tem lá naquele ombro, olha só. Tá? Eu dei uma estourada na minha luz aqui, não precisava estourar tanto. E aqui um rebatimento, certo? É o princípio que a gente tem ali. Então, luz número 1 nesse sentido, luz número 2 ou rebatimento nesse sentido. O que é legal a gente pensar em luz e sombra é que uma dessas fontes de luz, seja a nossa fonte primária, ela sempre vai ter uma intensidade maior que a outra, tá? Se a gente começar a aplicar a mesma intensidade de luz em ambos os sentidos, a gente vai perder contraste, essas luzes vão brigar. Funciona se a gente tiver cores diferentes, tá? Com cores diferentes a gente até pode ter essa briga, mas é sempre mais interessante alguém dominar a cena do que todo mundo dominando, todo mundo querendo dominar. Vamos pensar numa aula, numa palestra. Você tem um cara lá na frente, um professor, alguém palestrando. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, vai dar uma briga, né? Então, numa palestra, alguém fala e as pessoas ouvem, né? Em algum momento, aquelas pessoas podem interagir. É mais ou menos o que acontece aqui quando a gente tem várias luzes. É legal que alguém domine a situação com as outras pessoas dando suporte ali, fazendo uma conversinha. Você viu o que o cara falou? E aí funciona sem atrapalhar o cara lá na frente falando. Beleza? Quando eu falei ali do rosto, mesma coisa. É que aqui, o que acontece no rosto? Eu tenho várias formas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o mesmo princípio que eu tenho aqui é o que está acontecendo lá em cima, né? Sentido da luz principal, uma luz secundária vindo nesse lado aqui. E aí a gente começa a gerar esses nuances de luz e sombra. Então lembra que eu falei ali das formas. Então conforme eu tenho outras formas atuantes aí no meu objeto, então vamos fazer de conta que eu tenho aqui nessa esfera um elemento como se fosse um nariz aqui, ó. Vamos fazer um nariz na bolinha. O que vai acontecer então? Esse plano da frente vai começar a ter mais a luz que ele está recebendo de cima. Consequentemente, essa luz projeta uma sombra. Aí a gente tem uma sombra projetada aqui, ó. Certo? E a gente tem a outra luz vindo de baixo para fazer um rebatimento, ó lá. Tá, eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui nessa superfície para a gente desenhar melhor aqui o nariz, né, o suposto nariz. Tá? Então é o que acontece
a mais quando a gente tem outros elementos. Assim, ao mesmo tempo como eu posso ter um buraco, né? Aí esse buraco também vai reagir de uma forma. Tá bom? Então a gente precisa começar a entender isso, para visualizar isso, para que a gente possa trazer para as nossas criações.